E aí, palmeirense? E aí, torcedor palestrino e torcida alviverde? Vou te fazer uma pergunta para começar esse vídeo. Tá feliz? Tá empolgado? Ficou orgulhoso de ver o Palmeiras jogando hoje? Tá satisfeito com o futebol apresentado pelo Palmeiras? Tá satisfeito com o timaço do Abel Ferreira? Pois é. O Palmeiras acabou de empatar no Allianz Parque, 1-1 com o Mirassol, num jogo ali que algumas vezes deu até sono. O Palmeiras não venceu ainda no Campeonato Brasileiro jogando na sua própria casa, no Allianz Parque. São 4 jogos e 2 empates e 2 derrotas, né? Ele empatou com o Botafogo, perdeu do Flamengo, empatou com o Mirassol e perdeu do Bahia, né? Então, assim, eu pergunto pra você de novo, pra começar esse vídeo, tá feliz? Tá empolgado? Ficou orgulhoso com o que o Palmeiras apresentou hoje? Tá feliz? Pois é. Seja bem-vindo, você é o MJ Alviverde, você que tá chegando, se inscreve, ajuda aqui bastante o canal, eu continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, me ajuda bastante. Eu que sou o MJ, tô aqui com o canal MJ Alviverde, peço o seu like, peço o seu comentário também, comenta o que você achou desse jogo, beleza? E vamos pro vídeo. Bom, gente, é aquela coisa que eu venho falando nos vídeos, né? É aquela coisa que eu venho falando. Eu não espero muita coisa mais do Palmeiras do Abel, eu não espero muita coisa mais do que o Abel vem apresentando, mas enfim, vamos comentar aqui um pouco do jogo, mas assim, eu não tinha muita expectativa para esse jogo. Quem imaginava que o Palmeiras viria para esse jogo e ia arrebentar? Eu não imaginava, entendeu? Eu não imaginava. O que aconteceu nesse jogo é o que eu já previa, né? Que ia ser um jogo bem meia boca, um jogo bem mais ou menos. E se o Palmeiras ganhasse o jogo, ia ser na individualidade, coisa que não aconteceu. Cara, o Abel, ele veio pro jogo de hoje, contra o Mirassol, de novo com aquelas coisas que o Abel vem fazendo, que eu já não tenho nem pique mais de comentar, eu já não tenho nem mais energia pra falar. Ele veio com o Veiga, o Abel escalou o Veiga de novo, né? Não dá pra entender, não tem a mínima lógica. Ele escalou o Veiga de meio campo ali, o Veiga que não faz um jogo bom há muito tempo, o Veiga que tá muito abaixo, o Veiga hoje que não tem nenhuma explicação ser titular, ele veio com o Veiga de titular e tal, né? E colocou o Felipe Anderson ali na posição que o Estevão jogava, pela direita, manteve o Facundo ali pela esquerda na escalação, né? Vitor Roque, Aníbal Rios, Gustavo Gomes, Fux, o Piquerez e o Mike. Ele veio com o Mike hoje, né? Porque, se eu não me engano, o Gia, ele teve um problema, né? Ele teve uma lesão leve, alguma coisa ali voltando da Copa do Mundo, né? Se eu não me engano, foi isso. E daí ele veio com esse time, né? Escalando o Veiga ali. E o que aconteceu é o que eu já esperava, óbvio. O Veiga fez um primeiro tempo muito ruim. Ele basicamente não armou nada, não criou nada, né? Eu vi durante o primeiro tempo inteiro o Aníbal armando mais o jogo do que o Veiga. Eu vi o Fux fazendo bolas longas ali do campo de defesa, armando mais do que o Veiga. E o Rios, né, cara? O Rios, pra mim, o melhor jogador do Palmeiras do jogo. O Rios... Cara, gente, vamos falar a real. O Rios joga muita bola, cara. O Rios é um grande jogador, ele joga muito a bola e... Cara, se o Rios realmente sair do Palmeiras, o Palmeiras vai perder muito, cara. O que o Rios joga de futebol é brincadeira, cara. O Rios é um jogador de nível europeu atuando no Palmeiras. O Rios, você vê a qualidade do cara de movimentação, ele desarma, ele cria, ele tá no ataque, ele tá na defesa, ele corre, ele tem uma capacidade física impressionante, ele é um jogador com muita técnica, com a bola no pé. Você vê que ali no primeiro tempo, o Palmeiras fazendo um primeiro tempo ali bem abaixo, né, bem preguiçoso assim, e o Rios ali, ele destoava, cara. O Rios, quando ele tava com a bola no pé, ele destoava do resto dos jogadores, né. A capacidade de visão de jogo, o cara tem visão de jogo, o cara ele passa bem, ele faz ultrapassagens, drible, é impressionante, cara, impressionante. O Rios ele é um jogador muito bom e não é à toa que a Roma tá querendo ele, o Palmeiras recusou a proposta, né? Não é à toa que tá tendo um leilão, basicamente, pelo Rios, vários outros clubes interessados, não é à toa, cara, e não é à toa que o Palmeiras tá tentando segurar ele pra só vendê-lo, né?
caso venha uma proposta realmente irrecusável, né? Porque, cara, ele é muito bom jogador. E ali no primeiro tempo, o grande meia do Palmeiras era o Rios, cara. Era o Rios armando, fazendo muita jogada. O Rios estava no meio do campo, o Rios estava na ponta, o Rios estava sendo multifunções ali. Então, sendo muito mais um camisa 10, muito mais armador do que o Veiga, cara. Do que o Veiga ali. O Veiga totalmente ali perdido, o Veiga não fazendo nada, um a menos em campo, né? E o Rios destruindo. Pra mim, melhor jogador do Palmeiras, assim, hoje em dia, disparado, cara. E o Felipe Anderson até que fez um jogo razoável. O Felipe Anderson ele foi para a esquerda, no caso, né? Ele fez um jogo razoável, ele deu uma finalização boa no primeiro tempo, uma finalização muito boa de fora da área. Até fiquei impressionado, né? Porque eu não tô acostumado a ver o Felipe Anderson fazer isso. Então o Felipe Anderson até que fez um jogo razoável. O Facundo também fez um jogo razoável, né? Ele fez o gol, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas ele fez um jogo razoável ali no primeiro tempo, ele fez umas jogadas interessantes ali com o Vitor Roque e tal, umas tabelas ali, porque o Facundo jogou na posição dele, né? Aquela é a posição do Facundo, né? Eu não sou um fã do futebol do Facundo, eu acho um jogador bem comum, jogador comum, assim, aquele jogador nota 5, 5,5, entendeu? Acho um jogador comum. Mas ele tava fazendo um jogo bom porque ele tava jogando na posição dele, né? Então, assim, o Facundo, ele já não é um grande jogador. Ele já é um jogador comum, né? Que pagaram caro nele. E aí, se você colocar o Facundo na posição onde ele não rende, lá na esquerda, pra ficar lá... Pra ficar marcando, né? Pra ficar atuando como um lateral, basicamente, ali não dá, né? E o Abel colocou ele lá do lado direito, na verdade, né? Então ele tava jogando ali onde o Estevão jogava no primeiro tempo e ele rendeu, fez umas finalizações, foi interessante até ver o Facundo jogando ali do lado direito. Mas assim, o primeiro tempo abaixo, né? O primeiro tempo muito abaixo do Palmeiras. Eu até anotei aqui para comentar com vocês umas estatísticas do jogo. Gente, o Palmeiras, ele terminou o primeiro tempo com 49% de posse de bola. O Palmeiras, ele terminou o primeiro tempo com menos posse do que o Mirassol. Então, assim, não é de se surpreender até que o jogo ele terminou empatado, porque o Mirassol, vocês podem ver no jogo, o Mirassol não sofreu, cara. O Palmeiras, ele não pressionou o Mirassol. O Palmeiras não agrediu o Mirassol. O Mirassol não fez um jogo com o Palmeiras onde ele precisou se esforçar, onde precisou suar sangue pra tirar 2 pontos do Palmeiras no Allianz. Não foi. O Mirassol conseguiu um empate tranquilo com o Palmeiras. No primeiro tempo, como eu anotei aqui pra comentar com vocês aqui, a minha cola aqui do jogo, 49% de posse de bola, gente. Então, assim, como que você tá jogando contra o Mirassol? O Mirassol é o 10º colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, né? O poderoso Palmeiras, que fez praticamente, acho que 500 milhões, né, gastou de contratações, se eu não me engano, é o elenco mais caro, não sei se o Palmeiras é o mais caro, é o do Flamengo, mas tá ali em primeiro ou segundo como elenco mais caro, e você não consegue agredir o Mirassol, você não consegue ter uma superioridade com o Mirassol jogando em casa. Então o Mirassol tava até fazendo o jogo dele ali, fazendo um jogo taticamente inteligente, anulando bem o Palmeiras, e aí eu percebia tranquilamente ali no jogo como é fácil você anular o Palmeiras. É muito fácil, gente. É muito fácil. É muito fácil você marcar o Palmeiras e você anular. Basta você marcar bem as laterais, basta você fazer uma marcação forte nas laterais ali que você matou o jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras não ataca pelo meio. O Palmeiras é um time lateralizado. Então o que acontece? Você vai assistindo o Palmeiras ali, você vai percebendo que o time adversário tá jogando tranquilo. Então o Mirassol tava tranquilo, ali não tava tendo dificuldade nenhuma, tava arrancando um empatezinho tranquilo ali com o Palmeiras, pasmem, é o que eu tô falando pra vocês, o Palmeiras termina o primeiro tempo tendo menos posse de bola do que o Mirassol, gente, jogando em casa. Isso pra mim é uma coisa muito preocupante, muito preocupante. E aí, o Vitor Roque também, quero comentar do Vitor Roque, muito mal, cara. O Vitor Roque muito mal. O Vitor Roque no primeiro tempo, ele basicamente errou tudo que ele tentou. Tudo. O Vitor Roque, ele erra a finalização, ele tenta fazer ali a parede, ele não consegue.
ele recebe uma bola longa, ele não consegue dominar, ele recebe, todos os passes que ele recebeu ele errou, o Vitor Roque ali tendo muita dificuldade, muito, o Flaco, ele entra no segundo tempo muito melhor, eu acho que o Flaco ele produziu bem mais, inclusive, do que o Vitor Roque, é impressionante, gente, é impressionante o que o Vitor Roque tá decepcionando, eu concordo, já fiz até vídeo aqui no canal falando disso, que jogadores nas características dele vão passar fome no sistema do Abel. Eu falei isso porque o sistema do Abel não beneficia o jogador nas características dele. Mas, gente, ele também precisa reagir um pouco, cara. Ele precisa reagir um pouco, ele também precisa fazer alguma coisa a nível individual, porque também não tem condições, né? Tá muito mal, o Vitor Roque muito mal. Como eu comentei aqui, o Palmeiras com aqueles vícios de sempre, né? Aqueles vícios de sempre, o Palmeiras ele tem dificuldade de tocar a bola no chão, você vê que é um time com dificuldade de tocar a bola, de jogar com a bola no chão, é muita dificuldade, é basicamente tudo na base da bola longa, aquela mesma coisa de sempre. Volta a bola pro Everton, chutão pra frente, o Palmeiras perde a posse. Bola pro Everton, chutão pra frente e o Palmeiras perde a posse. A mesma coisa e muita tentativa de bola longa, né? Em algumas vezes ali no jogo o Mirassol fez uma marcação-pressão e o Palmeiras não teve o que fazer, teve que rifar a bola, né? Então você vê que o Palmeiras tem uma dificuldade quando você pressiona o Palmeiras ali no campo de defesa, é muito fácil você tirar a bola do Palmeiras, porque o Palmeiras não tem a qualidade dos caras saírem jogando, né? Os caras não saem jogando, né? Então você pressiona o Piquerez ali, você pressiona o Mike ali, é chutão pra frente, eles não têm a qualidade ali de sair quebrando essa marcação-pressão, sair tocando, eles não conseguem, então é chutão, aí você manda a bola pra frente, alguém acaba perdendo a bola no meio do campo e você perde a posse de bola de novo e você acaba não controlando tanto o jogo, né? Você não tem aquele controle do jogo e aquela condição de você agredir o adversário, por isso que o Mirassol fez um primeiro tempo bem tranquilo, tudo numa boa, fácil pro Mirassol jogar, entendeu? Um primeiro tempo bem meia boca do Palmeiras, né? O Fux tentou armar, eu tava vendo muito o Bruno Fux tentando armar, né? Ainda o cara que eu tava vendo no meio campo ali, que tava... Meio campo não, né? O cara que vinha pelo meio, na realidade, tentava fazer uns passes pelo meio, foi o Bruno Fux, ele tentou acionar o Vitor Roque, mas, gente, o Vitor Roque péssimo. A bola chegava pro Vitor Roque, ele não consegue dominar. Então, assim, é muito complicado, né? E o primeiro tempo, como eu falo, o primeiro tempo meia boca e... Assim, pra mim, muito ruim esse número. Terminar o primeiro tempo com menos posse do que o Mirassol. Isso pra mim é alarmante. E o Palmeiras volta no segundo tempo com o mesmo time, o Abel não muda, né? A mesma coisa, gente. Tudo que eu falei aqui do primeiro tempo é o segundo tempo. Aí continua a mesma coisa, e aí à medida que alguns jogadores entram, dá uma melhoradinha. Por quê? O Maurício, ele tá numa fase bem melhor que o Veiga. Então o Maurício entrou, ele traz um pouco mais de dinamismo pro meio campo. Ele traz um pouco mais de movimentação, porque ele tá jogando mais do que o Veiga. Mas vocês percebem como o Abel, as alterações dele é 6 pro meia dúzia. Ele tira o Vitor Roque pra pôr o Flaco. Ele tira o Veiga pra pôr o Maurício. Ele tira o Facundo pra pôr o Sosa. Ou seja, ele tira um jogador e coloca outro basicamente com as mesmas características. Só o Flaco que realmente é um jogador com características diferentes do Vitor Roque. Mas vocês percebem que ele não muda ali a ideia dele. É o sisteminha dele e é aquilo ali, entendeu? Ele tira os jogadores e coloca o outro com a mesma característica. Só que, óbvio, como o Maurício tá numa fase melhor que o Veiga, ele trouxe um pouco mais de qualidade ali pro meio campo. E aí, numa jogada ali, eles conseguiram ali, o Rios jogando muito, o Rios estava na ponta ali, ele dá um passe ali pra dentro, aí bate a bola ali no cara do Mirassol, o Veiga, sobra a bola pro Veiga, o Veiga toca a bola pra trás ali, meio que de calcanhar mais ou menos, e aí o Facundo, ele faz o gol, e assim, o Facundo não bateu bem, o Facundo ainda bateu mais ou menos, bateu, a bola bateu no cara do Mirassol, entrou, e 1-0 Palmeiras. Eu até achei, sinceramente, ali eu falei, cara, o Palmeiras ganhou esse jogo, sinceramente, eu até achei que o Palmeiras ganharia, porque mesmo o Palmeiras fazendo um joguinho bem meia boca, um joguinho bem assim, fraquinho, eu achei que ganharia, não achei que o Palmeiras tomaria um gol, mas aí pouco tempo depois, o Palmeiras toma um gol, ali do Mirassol, com uma bola levantada na área lá, o cara manda pra dentro, e aí toma o gol do Mirassol, ali, um golzinho bobo, toma um golzinho bobo do Mirassol, e tenta jogar, tenta fazer alguma coisa, não consegue, acaba empatando, e fica 1-1, Palmeiras e Mirassol. Só que agora, eu falei da posse de bola pra vocês,
Agora no final do jogo, o Palmeiras termina o jogo com um pouquinho mais de posse. Ele terminou com 52% de posse pro Palmeiras e 48% pro Mirassol. Então ele termina com a posse de bola um pouquinho superior, 2%, né, superior a mais do que o Mirassol. Só que assim, gente, é muito pouco, né? 52% de posse de bola contra 48% do Mirassol, gente. A gente não tá falando de nossa, com todo respeito ao Mirassol, mas a gente tá falando do Mirassol e o Palmeiras, com o valor de elenco que o Palmeiras tem, com o valor da comissão técnica do Palmeiras, o quanto o Abel recebe, todo o valor ali do Palmeiras de elenco, você não ter superioridade contra um modesto time do Mirassol, cara. Contra o modesto time do Mirassol, que é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, e você tem um pouquinho mais, só um pouquinho mais de posse de bola jogando em casa. Então você vê pelos números que o Palmeiras não teve uma grande superioridade, foi um jogo pau a pau, não é à toa que empatou. O Palmeiras teve 3 finalizações, gente, apenas 3 finalizações no final do jogo contra uma do Mirassol. Foram 3 contra 1, 52 contra 48 de posse de bola. Então, vocês percebem que esses números demonstram como o Palmeiras ele não teve superioridade? Foi um jogo equilibrado, não é à toa que empatou. Não é de se surpreender que o jogo empatou, né? E é o que eu falo pra vocês, o Palmeiras, ele fez 4 jogos, né, contra times no Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, ele não ganhou nenhum. Ele empatou com o Mirassol, empatou com o Botafogo, perdeu do Flamengo e perdeu do Bahia. Então, assim, isso é impressionante, né? O Palmeiras, ele não venceu nenhum jogo no Allianz Parque, no Campeonato Brasileiro. E é isso, gente, é isso. Foi isso, um joguinho meia boca do Palmeiras. Um joguinho assim que em alguns momentos deu sono. Quem acreditou que o Palmeiras apresentaria alguma coisa muito legal, alguma coisa diferenciada, se iludiu, porque eu sabia que não ia ser. Eu tinha certeza que o Palmeiras não ia fazer um grande jogo. E é isso. O Palmeiras, ele tá em 5º no campeonato agora, 5º colocado, já tá alguns pontos atrás do Flamengo. O Palmeiras tem se não me engano, um jogo a menos contra o Santos que ele tem que fazer. Se o Palmeiras ele não vencer esse jogo, ele vai começar a ficar bem atrás, né? E é isso. Eu vou dar aqui agora o prêmio Ademir da Guia, o prêmio de melhor em campo, vou dar pro Rios. Pra mim o Rios foi o melhor, por mais que o Facundo tenha feito gol, eu não acho que o Facundo fez um jogo incrível, eu acho que ele foi um pouquinho melhor, jogou um pouco melhor do que ele costuma jogar ali, agora jogando pelo lado direito, mas pra mim o Rios destruiu, o Rios é impressionante que ele tá jogando. E cara, eu acho que o prêmio Atuesta de pior em campo pro Vitor Roque, muito ruim, mais um jogo muito ruim do Vitor Roque. Eu tô assustado em observar como o Vitor Roque ele não consegue reagir, ele não consegue fazer alguma coisa, ele é escalado como titular, tem oportunidade, mas não vira. O Flaco entrou bem melhor que ele, o Flaco produziu bem mais que ele. E, gente, é isso. Aí eu pergunto agora pra você, palmeirense, tá satisfeito? Tá feliz? Tá orgulhoso? Tá adorando ver esse time do Abel Ferreira? Tá querendo que o Abel renove? O que você acha? Você acha que com esse time aí que a gente tá assistindo, o Abel tem que renovar, receber 5 milhões? O que você acha? Eu falo. Mas, enfim, se você tá chegando aí no canal, não é inscrito, beleza? Se inscreve no MJ Alviverde, me ajuda aqui a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras. Deixa o seu like, comenta o que você achou desse jogo decepcionante, desse jogo fraquíssimo do Palmeiras contra o Mirassol e não conseguindo ganhar no Allianz, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!